O oitavo mandamento de Deus. Encontramos o oitavo mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15, quando nos diz: não furtarás. O caminho fácil sempre foi objeto de cobiça da maioria da humanidade. A tentação de se obter algo para satisfação própria, mediante menos ou nenhum esforço, é uma realidade que brota na mente de quase todos os homens. Linhas de conduta, como a integridade, caráter e honestidade, mais do que nunca, são facilmente negociadas, como vemos hoje no mundo atual. Assuntos como mensalão, caixa 2, desvio de verbas, superfaturamento, são tão comuns que nem nos traz mais espanto. Que errado se tornou tão certo que ser honesto é quase imoral. Quando falamos em furto, lembramos facilmente daquela pessoa que roubou nosso carro, nossa casa, nossa carteira. São estes tipos de pessoas ou histórias comuns que nos trazem parâmetros entre o que somos e o que é ser um ladrão. Então pergunto: mas será que roubar é só isso? Será que para ser ladrão eu preciso estar na posição, na maioria dos políticos, dos assaltantes de carro, de casas ou de bancos? Para ser ladrão é ser acusado acima de tudo por Deus. Eu preciso fazer muito menos do que esses atos. Para Deus, não existe pecadinho ou pecadão, somente pecado. Lembrando, pecado, como diz a Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 3, verso 4, é: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Para Deus, não há uma escala de 0 a 10 entre ser honesto ou desonesto. Muito menos alguém que possa ser chamado apenas de meio honesto. O sábio Salomão nos apresenta em Provérbios capítulo 21, verso 6, o seguinte: a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. O que Salomão está nos dizendo é que não é necessário propriamente roubar. Basta manipular informação, mentir, exagerar ou dizer menos que toda a verdade. Isso inclui fraude, trapaça, falcatrua ou qualquer espécie de engano para que se tire vantagem de alguém. Outra maneira muito comum de transgredir o oitavo mandamento de Deus é vendendo ou adquirindo cópias de CDs, DVDs, programas de computadores, roupas, acessórios, eletrônicos e similares de empresas ou profissionais, sem que estes recebam seus direitos autorais. Talvez alguém esteja pensando: mas por que pagar 20 se eu posso pagar 2 na banca da esquina? Por
que pagar R$ 300 pelo Windows se eu posso copiar de graça? Por que pagar R$ 300 por um jogo de videogame se eu posso pagar 30 pelo pirata? A resposta de Deus é bem simples para mim e para você. Se eu não posso comprar, fico sem. Ou então, por que gastar horas numa monografia se eu posso levar 5 minutos para obter uma pronta na internet? E quanto ao governo, eles arrecadam bilhões. Então por que não dar uma camuflada na minha declaração? Afinal de contas, o que as pessoas espertas fazem não é verdade. Outro fato, para transgredir o mandamento de Deus, é acabar com a reputação de alguém falsamente, roubando a sua estima. Que eu e você possamos respeitar o que é do outro. Se eu e você, que se diz cristão, achar algo ou pegar emprestado de alguém, devolva, porque não pertence a nós. Se eu e você compramos algo, devemos pagar. Se algo foi colocado sob a nossa administração, administre com zelo e honestidade, não desviando nada para si ou para outros. Se você é empregado, não se esconda atrás da injustiça do patrão para fraudá-lo, seja fingindo que trabalha ou fazendo as coisas de qualquer jeito. Não se corrompa. Não dê dinheiro por fora. Não dê propina. Se errou no trânsito, pague a multa. Não tente subornar o policial. Não receba dinheiro por fora. Não faça favores em troca de dinheiro. Enfim, seja um seguidor de Cristo, honesto e íntegro nas suas atitudes. Mesmo que tudo pareça bem hoje, tudo aquilo que está oculto, um dia será cobrado por Deus. O rei Salomão nos alerta, no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 9, nos dizendo: quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Pense nisso.